E as notícias que marcam a atualidade são comentadas esta quarta-feira por Bernardo Trindade, empresário, Rui Leão Martins, bastonário da Ordem dos Economistas, e por Luís Gonçalves da Silva, é professor universitário. Muito obrigada a todos pela vossa presença nesta edição das 12. Bernardo, começo por si. Silvio Berlusconi finalmente decidiu abandonar o cargo que ocupava há muitos anos. Será que a Itália vai conseguir estabilidade política para conseguir implementar as medidas de austeridade que precisa, para conseguir que o país saia da mira dos mercados? Eu acho que, enfim, mais do que uma avaliação de caráter da personalidade, enfim, que a Económico TV tão bem retratou há pouco naquela peça, o que acho que é sobretudo importante sublinhar neste momento é a crise de liderança que todo o projeto político europeu neste momento está confrontado. A semana passada tivemos a situação da Grécia, infelizmente não resolvida. Temos hoje a questão da liderança do Sr. Berlusconi, mas, sobretudo, uma incapacidade do projeto político europeu, deste grande projeto que mobilizou a Europa no pós-Segunda Guerra, está neste momento, provavelmente, num momento que eu diria, com mais exigência de uma clarificação. E acho que, sobretudo, naqueles que são hoje os líderes europeus de maior relevância, designadamente a chanceler Merkel, o Sr. Sarkozy e o Primeiro-Ministro Cameron, há, sobretudo, que, no fundo, mobilizar esforços no sentido de que estas situações, algumas delas intervencionadas, o caso da Grécia, Irlanda e Portugal, o caso da Itália com um plano de austeridade, enfim, bastante mais rigoroso. O que é importante, sobretudo, é que, do ponto de vista da economia real, do ponto de vista daqueles que são os financiadores naturais, possamos ter respostas. Porque a ausência de respostas, o que determinam, indiscutivelmente, é, de facto, um clima de pânico, que provavelmente é aquilo que neste momento estamos hoje a sentir, porque, uma vez mais, um sinal adicional e a consequência imediata é mais nervosismo sobre os mercados. Como é que se explica que os mercados, mesmo depois da admissão de Silvio Berlusconi, continuem a dar como certa a queda de Roma? Vamos lá ver, eu acho que a situação de Itália é uma situação que ainda está no início a começar a ser conhecida, porque o que neste momento fez o governo italiano foi pedir um certo controle, uma certa coordenação de instituições internacionais. As notícias depois começam a vir um pouco mais preocupantes. O caso, por exemplo, dos bancos também em Itália e dos principais bancos, São Paulo, Unicrédito. Portanto, tudo isso leva a crer que a situação de Itália ainda está, digamos, em fase de se desenrolar. Será que vamos ter surpresas Podemos ter surpresas, mas temos que reconhecer que, efetivamente, a Europa atravessa um período bem desfeliz há já bastante tempo e, neste momento, eu acho que não há outro caminho senão prosseguir com o aprofundamento exatamente do que é a Europa. Temos que ter um aprofundamento político, temos que ter uma capacidade de resolver nos três tabuleiros económico, social e político toda esta crise europeia. E esta crise que começou por ser em países, digamos, de menor importância, a Grécia, Portugal, a Irlanda, que está na Itália neste momento, que começa a ameaçar a França. Não se esqueça que a Espanha está um pouco esquecida, mas a situação também não é boa e, portanto, esse aprofundamento com uma capacidade de vir politicamente a fazer uma maior unidade entre os países aderentes da União Europeia e, nomeadamente, os da zona euro. E depois também a questão que é necessário pensar de um novo governo económico, da união financeira e económica que nunca foi feita, porque só a união monetária que está mais avançada. Portanto, tudo isso está agora em cima da mesa e temos que todos nós europeus, dedicar nos próximos tempos a tentar todos ajudar para resolver a situação. Luís, será que o facto dos mercados, dos investidores continuarem a pressionar a Itália, significa que os acordos a que chegaram os líderes europeus a 26 e 27 de outubro, um reforço do FEF e com o perdão de 50% da dívida por parte do setor privado, não são medidas insuficientes? Eu julgo que significa, antes de mais, a descredibilização do projeto europeu. Convém perceber que a Europa, neste momento, depara-se já não com um problemazinho, enfim, permita-me a expressão, como dissemos há pouco, Espanha, Irlanda, Portugal e Grécia, mas com a terceira maior economia da zona euro. E, portanto, estamos perante um problema de uma dimensão bastante superior. O projeto europeu descredibilizou-se. E os mercados não olham tanto para as medidas concretas, olham para os seus líderes. Eu acho que o projeto europeu sofre atualmente de uma dimensão acentuada de autismo. Ao contrário do que foi a construção europeia, em que nós tivemos líderes que muitas vezes colocaram os interesses da Europa à frente dos seus próprios países.
resistindo à pressão interna dos seus próprios eleitores, nós hoje em dia temos o contrário. Temos dois líderes europeus especialmente preocupados com a manutenção do seu poder, a Sra. Merkel e o Sr. Sarkozy. Temos uma Europa, eu diria, pelo menos a duas velocidades. Se nós pararmos para pensar em coisas tão simples que são notícia cotidiana e que às vezes nós não nos apercebemos, como é que alguém pode aceitar que a Europa reúna às 15 horas todos os seus representantes e depois na reunião, 2 horas antes ou 2 horas depois do fim da reunião, 2 senhores reúnam e digam afinal o que vão fazer? Isto é, eu diria, a confissão, a demonstração de que a Europa neste momento tem 2 países que querem mandar e tem os restantes que não estão disponíveis ou nem sempre estão disponíveis para receber essas indicações e, acima de tudo, só para completar a ideia do autismo, revela que mais do que um projeto europeu que, na minha opinião, ainda existe, há uma tentativa de sobrevivência dos líderes políticos. E, portanto, em síntese, faltam-nos líderes da dimensão que projetaram e que pensaram a construção europeia. Bernardo, como é que se pode credibilizar, então, o projeto europeu? O que é que pode ser feito no curto prazo para evitar o contágio desta crise das dívidas soberanas a outros países, como a Itália, que começa a estar sob a mira dos investidores, e a Espanha? Olha, provavelmente 2 coisas que o mundo financeiro sempre exige e de forma muito razoável, que é transparência e confiança. Ou seja, no fundo, que, digamos, este quadro, este projeto possa, de facto, ser assumido por todos e percebido por todos os cidadãos. Acho que é preciso dar-lhe uma dimensão política e, sobretudo, uma dimensão social que permita, no fundo, e cada vez mais, que nos sintamos europeus de pleno direito. E não há dúvida nenhuma que estas intervenções, enfim, dos países que há pouco referi, como inclusivamente a intervenção que previsivelmente acontecerá em Itália, primeiro com medidas de austeridade e depois com correções posteriores, provavelmente, aliás, eu há pouco ouvia o Rui fazer referência exatamente a isso, à circunstância de se poder alargar este tipo de intervenção, faz-se sobretudo, no fundo, com transparência e cada vez mais tendo informações que permitam, no fundo, sossegar toda este quadro de gente cada vez mais alargado. Hoje, quando se fala no projeto europeu, na circunstância dos países emergentes poderem eles próprios serem uma resposta relativamente à situação do euro, é importante, no fundo, que esta informação possa, no fundo, perpassar cada vez mais com credibilidade e, sobretudo, valorizando o papel de cada um destes agentes. Rui, é com transparência? É com transparência sempre. É com transparência e é também com uma ideia que eu sinto que tem vindo a tomar corpo dos últimos anos e que é o seguinte: quando se fez a adesão da maioria dos países à União Europeia, a preparação dos cidadãos não foi a melhor. Ou seja, há com certeza um núcleo fundador de tudo isto que teria uma outra preparação e teve uma outra vivência até formar, na altura, a CEE, que depois deu origem à União Europeia, mas depois o alargamento, se calhar, foi em determinada altura razoavelmente rápido e acabou por o cidadão de cada país não sentir que está também a participar neste tal projeto que é um projeto comum, que é um projeto europeu. Eu penso que é preciso voltar outra vez exatamente a mostrar em cada país quais são as vantagens, qual é o interesse de este projeto europeu continuar de pé, de também demonstrar que, apesar de todas as dificuldades, foi possível criar uma moeda comum e que a moeda comum tem tido um percurso relativamente bem sucedido. E neste momento, como lhe digo, e voltando um pouco a repetir-me, penso que politicamente tem que se aprofundar a União. E tem que se aprofundar a União porque temos que caminhar todos para um governo comum, em que não haja exatamente estas questões do Sr. A ou do Sr. B tomarem lideranças, até havendo também presidentes, porque há presidentes de comissão, há presidentes disto e daquilo, que depois não têm a necessária, digamos, capacidade de tomar decisão, de se evidenciarem. Portanto, tudo isto tem que ser repensado. Normalmente é preciso tempo. E neste momento de tempo é o que temos menos. É o que temos menos. E, portanto, tudo isto sofre de um processo que também vai ter que ter, com certeza, muitas modificações em breve. Porque senão estamos sempre a andar atrás dos acontecimentos. E isso já temos agora há cerca de 2 anos. É necessário repensar tudo isto,
mesmo quando afirmamos medidas que são muito positivas. Porque quando se fala de um novo governo económico da Europa, quando se fala de um orçamento comum europeu, quando se fala de determinados órgãos que coordenariam a política económica e financeira de todo o espaço europeu, é preciso andar rapidamente nisso. Eu sei que são coisas difíceis, é necessário acordar, está a haver 27 países e mesmo os do euro mais 15 países é bastante, mas temos que andar mais depressa todos e temos que depois internamente nos países, e esse é outro caso que eu falava relativamente aos cidadãos, dar-lhes uma ideia de que este projeto não é um projeto vão. Nem andámos a trabalhar todos de uma maneira para agora desfazer o projeto ou desmembrar o projeto, porque nem há alternativa na Europa neste momento para aquilo que estamos a viver. Vamos agora continuar a olhar para outros temas da atualidade que marcam também esta quarta-feira. Os banqueiros portugueses estão em pé de guerra com o governo. Enviaram uma carta à Comissão Europeia onde acusam o Executivo de tentar nacionalizar o setor. Em causa está a proposta de lei aprovada na semana passada em Conselho de Ministros que prevê que o Estado seja afinal um acionista mais ativo nos bancos que recorrerem ao fundo de recapitalização. A declaração de guerra dos banqueiros ao governo foi oficializada. O setor, com o apoio da Associação Portuguesa de Bancos, enviou uma carta à Comissão Europeia a acusar o executivo de Pedro Passos Coelho de querer nacionalizar a banca. Estamos a falar de uma quase nacionalização, aí concordo, e poderá-se dizer, mas esse será o caso noutros países, terá sido o caso noutros países, isso não é exatamente verdade. Em causa está a proposta de lei aprovada em Conselho de Ministros na última semana que estabelece os parâmetros para as instituições que recorrerem ao fundo de recapitalização de 12 mil milhões de euros. O documento, que Ricardo Salgado já apelidou de Programa de Nacionalização, prevê que o Estado assuma todos os direitos inerentes às ações detidas caso, no prazo de 3 anos, a instituição em causa não tenha pago o montante injetado pelo Estado. Ou seja, se o Estado não recuperar o montante neste período de tempo, fica com o controlo do banco. Numa situação atual e perante uma obrigação de se capitalizarem e na ausência de privados, então entrar o Estado, que num período de 3 anos, que dada a conjuntura atual, parece um período curto. Em resposta, os banqueiros consultados pelo Económico garantem que o prazo é curto, face às dificuldades do setor e do próprio mercado interbancário. A proposta do Governo prevê ainda que os bancos apoiados sejam obrigados a aumentar os créditos às famílias e PME exportadoras, a reduzir custos e a cortar nos salários dos gestores, sendo que para pagarem juros e dividendos precisam da autorização das finanças. O diploma deixa ainda em aberto várias questões, como o método de avaliação dos bancos intervencionados e o limiar a partir do qual o Estado só pode deter ações ordinárias. A carta enviada ao Olli Rehn, comissário dos Assuntos Económicos e Monetários, teve o conhecimento tanto de Pedro Passos Coelho como de Vítor Gaspar e, apesar da polémica, a proposta de lei deve ser votada no Parlamento com urgência. Entretanto, Mira Amaral, presidente do BIC, já sugeriu uma alternativa às exigências do governo. Na prática, é uma medida já adotada no passado. Os bancos emitem dívida perpétua com uma cláusula de step-up, ou seja, depois de emitida essa dívida e terminado o período de tempo para pagamento, se o mesmo não acontecer, os juros sobem significativamente. O sistema financeiro pode colapsar até ao final do mês, pelo menos é o que diz a Exclusive Analysis, que aponta para 65% de hipóteses de uma crise no setor. Existem 65% de hipóteses de uma crise no sistema financeiro até ao final do mês. As previsões têm um carimbo da Exclusive Analysis, uma empresa focada na análise de riscos globais. As perspectivas não são as melhores e as sirenes deverão começar a tocar lá para 23 de novembro. O mais provável, segundo o relatório da empresa norte-americana, é que o Reino Unido, os Estados Unidos e os BRICS se recusem a reforçar o financiamento do FMI. No pior dos cenários, os governos de Portugal e da Grécia colapsam devido à falta de consenso e os países são invadidos por uma forte onda de contestação social. A oposição alemã às contribuições para o FEF sobe em tom e o país acaba por cortar nas verbas disponibilizadas para apoiar os bailouts aos países com maiores desequilíbrios orçamentais. Neste caso, a China e as principais economias emergentes davam um sinal claro de que não iriam contribuir para o mecanismo de resgate. Perante isto, o Fundo Europeu de Estabilização Financeira teria de pedir ao BCE a impressão de moeda para resgatar os PIGs. Draghi batia com a porta ao Fundo Europeu e os bancos
perante esta espiral, recusavam-se a perdoar os 50% da dívida grega. Não restava outra saída ao FMI e ao FEF senão suspenderem os pagamentos à Grécia. O país entrava oficialmente em bancarrota. Para o período entre 18 e 22 de novembro, o relatório da Exclusive Analysis fala numa revisão em baixa da notação da dívida francesa. A recuperação do mercado monetário interbancário acabaria por ser ainda mais lenta. Ao mesmo tempo, a Espanha enfrenta os protestos violentos da população, descontente com as novas medidas de austeridade implementadas pelo recém-eleito executivo. O cenário de instabilidade política, económica e financeira no velho continente lançava o pânico nos cidadãos dos países a maiores dificuldades. E a fuga de depósitos dos bancos domiciliados exatamente nesses países seria a situação mais provável. O dia 23 de novembro assinalava a saída de Atenas da zona euro e a derradeira solução passaria pela impressão de moeda para resgatar o setor financeiro helénico. Para aqueles menos pessimistas, a Exclusive Analysis prevê 25% de hipóteses de que tudo continue como e agora. Ou seja, a zona euro vai continuar a arrastar-se durante vários meses num impasse pouco promissor e errante entre medidas avulsas e pouco eficazes. Mas a Exclusive Analysis, nem naquele que é o melhor dos cenários, espera que Portugal consiga cumprir as metas. Pode ler-se que o país vai entrar num default motivado pela falta de cumprimento das medidas acordadas com as instituições internacionais. Luís, olhamos agora então para a primeira peça sobre os banqueiros portugueses. Estão revoltados contra o governo, isto porque se recorrerem ao fundo de recapitalização da banca, o Estado assume todos os direitos inerentes às ações tidas neste caso. Caso os bancos no prazo de 3 anos não consigam pagar o montante injetado pelo Estado, parece-lhe justo este documento? Está bem elaborado ou é um documento que merece ser alvo de críticas? Todos os documentos podem ser melhorados e esse não foge à regra. Os princípios eu acompanho-os. O que é que está em causa? O que está em causa é quais são as condições para que os bancos possam recorrer aos 12 mil milhões. E a pergunta que se faz é dinheiro público, é dinheiro que a Troika disponibilizou, mas que o Estado disponibilizará. Primeiro ponto. Segundo ponto, qual é a responsabilidade do Estado em assegurar que esse dinheiro é devolvido, ou seja, que as obrigações assumidas são cumpridas? Eu digo total. E, portanto, acho que falar em nacionalização, quando o que aqui está em causa são as condições que o Estado determina para que a banca, se quiser, se necessitar, utilize esse dinheiro público, é uma expressão, enfim, diria mediática, mas nada mais do que isso. Aliás, tal como é a expressão do que estamos a caminho do PREC, como deixa, aliás, permita-me esta à parte, alguma preocupação, porque vejo, não pensava ver a banca a falar a caminho do PREC, e ao mesmo tempo a CGTP e o Partido Comunista a dizer que também vamos a caminho do PREC, e portanto há aqui realmente um ponto comum. Terceiro ponto que me pareceria importante salientar. Este diploma é também fruto de falhanço da regulação. E isso, quer a Europa, quer Portugal, ainda não fez essa reflexão, nem pensou nas medidas suficientes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Estado assume aqui um conjunto de medidas, nomeadamente nomeando um administrador ou um fiscalizador, ou um fiscal, se quiser, para seguir, permita-me a expressão, o desenvolvimento, a execução do dinheiro e das medidas que a banca vão realizar, por uma razão muito simples. Nós temos uma regulação absolutamente falhada em Portugal. O Banco de Portugal demonstrou, e não só, demonstrou, face a esta crise, que as instituições de regulação precisam de ser refundadas. Não é ser alteradas, é ser refundadas. E enquanto não forem refundadas, o Governo, sempre que precisar de acompanhar dinheiros públicos, terá necessariamente que tomar algumas medidas que numa regulação sã, eficaz e eficiente poderia ser desnecessário. Bernardo, concorda com as palavras do Luís? De facto, na gênese deste documento estão as falhas ao nível da regulação do sistema financeiro em Portugal? Eu acho que mais do que estar a discutir o conteúdo da resolução do Conselho de Ministros ou esta carta da Associação Portuguesa de Bancos, é importante, no fundo, discutir se o sistema financeiro tem, neste momento, capacidade para fazer qualquer tipo de reivindicação. Porque eu gostaria de recordar aqui que, provavelmente, a crise de endividamento que a Europa e os países que a compõem tiveram resultou um pouco de responsabilidade pública, é certo, mas teve sobretudo a ver com os excessos de endividamento, nomeadamente no relacionamento com a sua panóplia de clientes.
E eu, a esse respeito, como cliente bancário, ainda a semana passada, não gostei de ouvir que Portugal, que a banca portuguesa, era a quinta mais exposta à dívida grega, assumindo que a dívida soberana tem um risco relativamente reduzido, mas entendamos que a Europa é hoje composta por um conjunto de pessoas e gente muito bem informada e, obviamente, que estas questões devem ter o seu peso. E há outra questão aqui que o Luís suscitou e que tem, de facto, toda a atualidade, que é, sobretudo, perceber, sendo uma intervenção que, no limite, esta responsabilidade será pedida ao país e, portanto, que, nomeadamente, um conjunto de garantias possam ser efetivamente exigidas para que todos estes recursos, em primeiro lugar, sejam geridos com parcimónia e, sobretudo, com alvos absolutamente claros, nomeadamente o crédito às empresas, que estão hoje, objetivamente, com uma dificuldade de sobrevivência resultado desta escassez de recursos, e é importante, no fundo, que esgotemos esta capacidade, provavelmente num universo de solidariedade, que é algo que, quer na questão anterior, quer nesta, é algo que a Europa tem que seguramente aprofundar, para que este quadro de intervenção possa ser normalizado. Rui, olhamos agora para então este documento que Ricardo Salgado denomina de Programa de Nacionalização, esta proposta que foi votada. Que análise é que faz deste documento? Eu só vi o documento através dos jornais, portanto tenho que citar apenas aquilo que li esta manhã até. Portanto, são coisas ainda muito gerais. Mas contrapartidas impostas pelo Estado? Eu vou-lhe dizer, com a minha experiência de vida, com a minha experiência profissional e por ter passado tantas crises neste país, eu penso que tudo isto faz parte da negociação de qualquer coisa que aqui é importante. E, portanto, temos de um lado a APB, que representa os banqueiros, ou os bancos, e temos do outro lado o Governo, que, como regulador, sobretudo como regulador, porque o supervisor é o Banco de Portugal, como regulador, quer exatamente estipular determinado tipo de regras para uma utilização ou não deste montante que estamos a falar. Nós temos que ver que isto é o princípio da negociação. Com certeza que vai haver capacidade de acordar e capacidade de levar o documento final, qualquer que ele seja, a uma fase, digamos, de maior entendimento, por vários motivos. Primeiro, porque estamos a falar de pessoas muito responsáveis, com uma formação muito idêntica, são todos banqueiros, até banqueiros de Banco Central, muitos deles, o caso também do presidente da APB. E, em segundo lugar, porque nós não podemos esquecer que trabalhamos em Portugal, como na Europa, numa economia de mercado com uma base muito grande na banca e naquilo que a banca, bom ou mau, propicia à sociedade, propicia às empresas, às famílias, ao desenvolvimento, etc. Por outro lado, temos que considerar o seguinte, é que as privatizações em Portugal têm pouco mais de 20 anos e, portanto, os nossos banqueiros, que no 25 de Abril, através do PRECT que se falou aqui, se viram completamente expoliados daquilo que eram os seus bens, nomeadamente os seus bancos, tiveram que repagar depois para voltar. E fizeram-no há 20 e poucos anos. Portanto, neste momento, o caminho dos bancos, que tem sido um caminho com algum sucesso, porque também tem ajudado o desenvolvimento da sociedade, e bem, tem que ser caldeado com medidas exatamente que têm que ser tomadas para que os bancos continuem a fazer o seu papel, mas não assustando quer os banqueiros, quer os seus investidores. Até porque neste momento nós não temos dados de uma questão. É quantos vão ser os bancos que querem ou não, ou precisam de recorrer ao fundo. Porque há bancos que com certeza que não vão recorrer ao fundo. Têm os seus acionistas, eles vão responder aos aumentos de capital. É uma questão de tempo, digamos assim. É uma questão de tempo. Muito rapidamente, Luís, em 10 segundos, o Bernardo levantou essa questão. Será que os bancos têm ou não margem de manobra para fazerem reivindicações estando numa posição tão fragilizada? Eu custa-me ter que responder, mas que sim. Mas num país em que o poder político tem alguma dependência e, por vezes, algum receio do poder económico, a história demonstra, eu quero acreditar que este governo não fará parte desse elemento histórico de receio e que defenderá os interesses de todos nós. Porque quando nós falamos do governo e deste dinheiro, é dinheiro que, em última instância, se correr mal, somos nós, contribuintes, que vamos suportar. A banca pode estar em dificuldades, mas nós, contribuintes, não estamos em menos dificuldades que a banca. Meus senhores, muito obrigada pela vossa presença nesta edição das 12.